Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula de língua portuguesa? Hoje nós vamos falar sobre o texto dissertativo argumentativo, leitura e interpretação. O texto dissertativo argumentativo é aquele em que eu vou argumentar sobre algo, dizer sobre algo, falar sobre determinado assunto, expor a minha opinião de maneira impessoal. Esse tipo de texto consiste na defesa de uma ideia por meio de argumentos e exemplificações. Então, nós vamos usar essa tática, argumentar e exemplificar. O objetivo central reside na formação de opinião do leitor, ou seja, caracteriza-se por tentar convencer ou persuadir o leitor, o meu interlocutor, sobre determinado assunto, ok? Então, toda vez que eu tiver um texto que está me dizendo algo, está argumentando sobre algo, tentando me convencer, esse também é um texto dissertativo argumentativo. A interpretação dos textos. A interpretação implica na utilização e na mobilização dos conhecimentos prévios. O que são os conhecimentos prévios? É o conhecimento que cada pessoa possui antes mesmo da leitura de um determinado texto. Por exemplo, você vai ler um texto que vai falar sobre a economia atual, sobre a crise econômica. Você já tem, ao longo da sua vida, conhecimento sobre isso, sobre a economia, sobre a crise, sobre a situação financeira do país, do estado. Enfim, você vai utilizar esses conhecimentos para facilitar a sua interpretação de acordo com esse texto. Pressupõe que a aquisição de um novo conteúdo lido estabeleça uma relação com a informação já possuída, levando ao crescimento e à ampliação do conhecimento do leitor. Ou seja, você, através desse novo texto, vai ampliar o seu conteúdo, vai ampliar o seu conhecimento. Pretende que haja uma apreciação pessoal e crítica. Se nós vamos argumentar, então nós vamos dar argumentos que promovam essa criticidade no texto, da análise do novo conteúdo lido, afetando de alguma forma o leitor. Então, esse texto, ele vai fazer com que você pense, que você aprecie, o pessoal e a crítica. Como interpretar o texto? Primeiro, leia atentamente todo o texto. Não vou fazer a interpretação de texto lendo apenas o primeiro parágrafo e o último para saber sobre o que está falando. Não, eu tenho que ler todo o texto. Releia o texto quantas vezes for necessário. Se for necessário, se você não compreendeu, releia novamente esse texto. Sublinhe as ideias mais importantes, sublinhe os tópicos, os argumentos mais importantes, o tema deste texto. Separe fatos de opinião. O que é um fato e o que é uma opinião? Um fato é algo verídico, que pode ser comprovado. E a opinião é um argumento, é um pensamento do meu leitor, algo particular. Então, eu vou separar isso, o que é fato, o que é opinião. E retorne ao texto sempre que necessário. Eu estou na dúvida. Eu estou na dúvida sobre esse assunto, eu estou na dúvida sobre essa questão. Retorne ao texto. Todas as informações necessárias estão no texto. Fica uma dica para você. Identificar as ideias principais. Quais são as ideias principais do meu texto? Relacione as ideias e as situações presentes no texto com a realidade. O dissertativo argumentativo é um texto
cotidiano, é um texto atual. Ele vai falar sobre uma situação, sobre um problema atual na sociedade. Então, eu vou relacionar as ideias desse texto com as ações atuais, com os acontecimentos. Resumir as principais ideias do texto. Resuma, faça ali umas observações no texto sobre quais são essas ideias principais. Parafrasear. Parafrasear é reescrever utilizando as suas palavras o conteúdo do texto, tirando conclusões pessoais sobre as ideias apresentadas pelo leitor. Então é isso, pessoal. Todas essas dicas para facilitar a sua leitura, a sua interpretação, a aquisição do seu conhecimento. Na dúvida, volte na sua apostila, volte na aula e espero você na próxima aula. Tchau, tchau!